Esse perdedor, feio, virgem nojento, é o mais feio da escola sem cérebro e sem carisma. Até que um dia entrou no modo Sigma e conquistou a garota mais bonita da turma e conseguiu. Em uma escola secundária, Takamine é impecável, a melhor da turma, uma atleta estrela e já presidente do conselho estudantil como caloura. Ela é admirada pelos estudantes, respeitada pelos professores e aparentemente intocável, uma verdadeira ídolo escolar. Em contraste, Koshi é totalmente mediano com notas ruins e pouca presença, mal notado por ninguém. Eles se conhecem desde a infância, mas ela sempre esteve fora de seu alcance. Mesmo assim, ele não pode deixar de admirá-la de longe. Enquanto ele vai para o seu habitual local tranquilo de almoço, uma sala de materiais esportivos empoeirada e inativa, ele não percebe que os olhos de Takamine o seguem. O mundo deles está prestes a mudar. Enquanto verifica seu telefone e teme sua última nota de matemática, a porta arranja ao se abrir. Assustado, Koshi se esconde atrás de algumas caixas, espiando apenas para congelar ao ver Takamine entrar. Antes que ele possa entender, ela começa a se despir, deixando-o atônito e pressionado contra a parede em pânico. Seus pensamentos correm enquanto ele tenta não olhar, querendo respeitar a privacidade dela. Mas o som das roupas caindo o faz olhar apesar de si mesmo. Ele congela. Takamine não está usando nenhuma roupa íntima. O choque o atinge fortemente. A impecável e intocável Takamine de alguma forma esqueceu de usar roupas íntimas para a escola. Em pânico e agitado, ele recua com o coração disparado, incapaz de esquecer o que acabou de ver. Quando o almoço termina e os alunos voltam para a aula, Koshi tenta se concentrar novamente, mas sua mente continua voltando à cena. Quando os exames são devolvidos, ele se prepara para o fracasso, mas para sua surpresa, ele passa. Então, algo ainda mais inacreditável acontece. Takamine tira 98 em vez de sua nota perfeita habitual. A sala fica silenciosa com murmúrios. Enquanto ele a observa, ela de repente começa a tirar a roupa íntima na aula. Koshi fica olhando surpreso, notando como a pele dela parece macia. Então tudo muda. Uma borboleta aparece, uma porta se abre, um espaço vazio e padrões estranhos ondulam. Num instante, ele está de volta, prestes a receber os resultados do teste. Enquanto avança, ele se pergunta se o momento bizarro foi apenas um sonho, esperando ainda ter passado. Na sua primeira tentativa, já parecia improvável demais. Talvez ele tenha imaginado. Talvez fosse estresse ou déjà vu. Mas quando ele vê a nota na folha, seu estômago se revira. É exatamente o que ele viu em sua visão. Quando a professora anuncia, Koshi se lembra de Takamine tirando uma 98. Mas agora não há surpresa porque ela conseguiu uma nota perfeita de 100. Após a aula, Koshi percebe que todas as coisas estranhas de hoje parecem conectadas a Takamine. Então ele decide confrontá-la na sala do conselho estudantil. Nervoso, ele menciona a pontuação de 98 e de repente o clima muda. Seu comportamento calmo se torna frio e sua presença fica intensa. Antes que ele perceba, ela o encurralou. Takamine adivinha que o viu na sala de equipamentos e o pressiona por respostas. Então, com um sorriso, ela diz que é tarde demais e que eles precisarão fazer um acordo para manter seu segredo. Koshi entra em pânico, temendo que ela possa expulsá-lo, e em sua ansiedade, ele derruba um copo de água que ela lhe deu, mas ela o pega bem a tempo. Koshi rapidamente limpa a água derramada, e quando Takamine sente que é hora, ela começa a se despir. De repente, Koshi é puxado para um espaço escuro com uma borboleta e uma porta misteriosa. Ele vê uma sala cheia de relógios rebobinando antes de voltar à realidade. Takamine está encharcada. Atordoado, Koshi não consegue entender o que aconteceu. Ela diz para ele secá-la, e enquanto ele desajeitadamente obedece, ela move sua mão para o peito dela. Ele presta atenção em como é suave. Então ela o chuta para trazê-lo de volta à realidade. Do chão, ele a observa levantar a blusa e mencionar que sua roupa íntima desapareceu. Antes que ele possa pensar, ela explica com confiança seu poder, Eternal Virgin Road, e retrocede o tempo quando tira a roupa íntima, que então desaparece da existência. Na sala de armazenamento, Koshi se esforça para se concentrar. Seus pensamentos se embaralham enquanto ele tenta e falha em focar. Seus olhos continuam a vagar para ela, e a história bizarra que ela está contando só aumenta o constrangimento, tornando difícil de entender. Ainda assim, Takamine fala como se fosse completamente normal. Ela lembra que seu poder apareceu pela primeira vez durante um festival esportivo na quinta série, quando comida estragada a deixou com dor antes de uma corrida que ela deveria vencer. Atrasada, ela perdeu pela primeira vez e, para sua consternação, se molhou na frente de todos. Fugindo do constrangimento, ela se trocou rapidamente e, de repente, o tempo retrocedeu. Ela se viu de volta na linha de chegada, vitoriosa. A partir de então, ela acreditou que seu poder existia para garantir que ela nunca perdesse. Enquanto Koshi escuta, um mal-estar agita seu estômago. Ela claramente acredita que está destinada a sempre vencer. Agora que ela sabe que ele pode lembrar de coisas que os outros não conseguem, ela menciona casualmente o problema de sempre carregar roupa íntima extra, embora diga que finalmente encontrou uma solução. Koshi, com sua habilidade de lembrar dos eventos antes do tempo reiniciar, é visto como a escolha ideal. Takamine quer torná-lo seu armário. Ele congela, achando a tua oferta ridícula, como se ela estivesse transformando-o em seu servo pessoal. Seus instintos dizem-lhe para fugir, mas antes que ele possa se mover, Takamine intervém, prometendo que, se ele concordar, ele não será apenas mais um ninguém, ele finalmente terá importância. Ainda assim, Koshi recusa e se dirige para a porta, mas Takamine o impede, fazendo com que os dois caiam.
Atordoado, ele fica chocado quando ela agarra suas mãos e as coloca em seu peito, fazendo parecer que ele a está apalpando. Assim que ele começa a pensar que ela está tentando convencê-lo a dizer sim, ela grita alto. Estudantes entram correndo, encontram-nos em uma posição comprometedora e o caos explode. Telefones são sacados, a polícia é chamada, e Koshi é arrastado, percebendo tarde demais que foi armado. O pânico se instala enquanto as autoridades chegam, prontas para levá-lo. Takamine finalmente fala, sua voz baixa e brincalhona, perguntando se ele deseja que nada disso tivesse acontecido. Engolindo o orgulho, ele implora a ela para usar seus poderes. Ela sorri, olhos brilhando de triunfo. Ele está exatamente onde ela quer. Com um sutil levantar de saia revelando sua roupa íntima, ela repete a pergunta. Ele quer que ela o salve? A única condição, ele deve se tornar seu guarda-roupa. Encurralado, Koshi relutantemente concorda. O reino surreal de relógios flutuantes e luzes brilhantes retorna, sinalizando um reinício. Livre dos eventos passados, Takamine saboreia sua vitória. Ela claramente descreve seu novo papel, provocando-o como se sua servidão fosse uma piada. Para sua primeira tarefa, ele deve vesti-la com uma nova roupa íntima, já que a antiga desapareceu. Ela brinca culpando-o, lembrando que a removeu por causa dele. Quando ele hesita, ela firmemente lembra-o de seu lugar. Nervosamente, ele puxa uma roupa íntima rosa com babados de sua bolsa, mãos trêmulas enquanto ele. Apesar do absurdo da situação, a realidade do que ele está prestes a fazer se instala, e ele sabe que não pode desistir. Lentamente, ele se ajoelha diante dela, o rosto ruborizado, levantando cautelosamente o tecido das pernas dela, enquanto evita o contato desnecessário com a pele dela. Takamine o observa de perto, percebendo algo estranho. Mesmo que ele a tenha olhado descaradamente mais cedo, agora ele mantém os olhos fechados sempre que está na presença dela. Apesar de suas tentativas de se expor, ele intencionalmente olha para o outro lado, respeitando a modéstia dela, mesmo quando ela não lhe deu motivo para isso. Ela comenta que ele é um cavalheiro, insinuando um encontro anterior, mas antes que Koshi possa pensar mais, ela ordena que ele vista sua roupa íntima, desta vez desafiando-o a fazer isso de olhos fechados. Koshi não consegue esquecer o dia em que concordou em servir Takane. É uma memória persistente, assombrando-o até mesmo em seu sono. Ele acorda encharcado de suor, aliviado por ter sido apenas um pesadelo. Até que uma mensagem de Takamine vibra em seu telefone, lembrando-o de suas obrigações, seguida de uma foto dela. Enquanto caminha pelo campus, ele vê Takamine cercada por admiradores. A garota à sua frente agora é diferente da que ele lembra. Ele se pergunta se a confiante Takamine que conheceu é a verdadeira ou apenas uma máscara. Perdido em pensamentos, ele se assusta quando Takamine o cumprimenta como um velho amigo, causando sussurros entre os estudantes que se perguntam por que ela notou alguém tão comum, dizendo-lhe para se apresentar ao conselho estudantil antes da aulinha. No escritório do conselho, Koshi evita o contato visual, focando em suas pernas. Ela parece se divertir com o desconforto dele, e o tranquiliza dizendo que são parceiros. Takamine lhe entrega uma pequena bolsa, e quando Koshi puxa a roupa íntima dela, ela casualmente diz que ele deve carregá-la para substituí-la quando ela usar seus poderes. Ele deve colocá-la nela depois para economizar tempo se ela precisar rebobinar. Ela levanta a saia para mostrar a ele, mas Koshi a impede, o que a faz lembrar do incidente do qual ela o salvou, que ela poderia facilmente reverter. Relutantemente, Koshi concorda. Takamine promete uma recompensa se ele fizer bem, garantindo que não haja interrupções. Ela admite que mostrar a roupa íntima é constrangedor. Koshi sente calor por um momento, mas sabe que não deve confiar nela. Quando ele expressa dúvida, ela ri e admite que é naturalmente manipuladora. Ao se separarem, ela casualmente lembra-o de devolver a bolsa até o fim do dia, avisando para não ficar com nenhuma das suas roupas íntimas. Mais tarde, na aula de literatura, Koshi luta para se concentrar, sua mente vagando sobre a estranha influência de Takamine, perguntando-se com que frequência ela usa seu poder. Nesse momento, o professor a chama e ela se levanta pronta para recitar um poema. Sua voz flui sem esforço, cada palavra precisa e clara. Sua fala é medida como alguém acostumado ao destaque. Seus colegas de classe ficam instantaneamente cativados, atentos a cada palavra sua. Quando ela termina, a sala murmura de admiração e até o professor acena com aprovação. Koshi observa, aparentemente aliviado por não ser necessário intervir. Pelo menos é o que ele pensa. Mas quando uma brisa entra pelas janelas, o ar muda, ficando estranhamente parado. Como a calmaria antes da tempestade, sentindo que a brisa irá melhorar sua performance, ela diz a Koshi que usará sua habilidade, deixando-o confuso, já que sua recitação já parece perfeita. Sem hesitação, ela remove a roupa íntima, e nesse instante, um flash de luz e uma forma semelhante a uma borboleta piscam enquanto o tempo retrocede. Eles retornam à sala de aula no momento em que ela foi chamada. Desta vez, ela pausa brevemente, limpa a garganta, esperando a brisa voltar antes de começar novamente. Seu tempo é impecável. Com o vento fluindo, sua voz parece transcender a realidade, transformando o recital em uma memória viva. Os alunos estão absorvidos, como se estivessem ouvindo o poema pela primeira vez. Não do poeta original, mas da própria Takamine. Quando Takamine termina de falar, o silêncio preenche a sala antes que os estudantes explodam em aplausos. Ela calmamente retorna ao seu assento, lançando um olhar vitorioso para Koshi, sinalizando que não se tratava de corrigir um erro, mas de superar a perfeição. Koshi sente o peso do momento.
Takamine joga um papel amassado na cabeça dele, lembrando-o de sua obrigação. Ele hesita sem saber o que fazer na aula e decide esperar pelo intervalo para entregar a roupa íntima para ela. Takamine se mexe na cadeira, levantando sutilmente a saia, pressionando-o sem dizer uma palavra. Koshi, horrorizado, percebe que ela está fazendo isso de propósito para apressá-lo. Ela aponta uma borracha que ele supostamente deixou cair, sabendo muito bem que está no estojo dele. Lembrando das manipulações passadas dela, Koshi sabe que deve obedecer. As consequências de recusar são muito altas. Ele silenciosamente pega a pequena bolsa de sua mesa, tira uma calcinha e a coloca no bolso. Com os nervos à flor da pele, ele se aproxima da mesa dela, fingindo procurar o apagador, agachando-se e discretamente deslizando a calcinha para ela. O tempo se arrasta enquanto Koshi luta para manter as mãos firmes, esperando que ninguém perceba suas ações. Quando termina, ele volta rapidamente ao seu assento, tentando controlar sua respiração e acalmar a descarga de adrenalina. Examinando a sala, ele espera que alguém note algo incomum, mas todos estão absorvidos no professor ou em suas anotações. Ele exala aliviado, sorrindo brevemente, sentindo-se bem-sucedido por não ser notado. Quando o professor menciona a devolução do dever de casa, Koshi relaxa, satisfeito com sua sutileza. Mas ao olhar para Takamine, percebe seu desconforto. Olhando para baixo, ele vê que a roupa íntima não está totalmente colocada, e o pânico volta. Ele se pergunta se ela está ciente, mas o olhar provocador dela confirma que sim, ela sabe e espera que ele conserte. Se ele ignorar, a roupa íntima pode cair quando ela se levantar, arruinando sua imagem, ou pior, ela pode distorcer a situação para culpá-lo, arruinando seu futuro. Koshi hesita, debatendo se deve deixá-la controlá-lo. Ele fez sua parte e ela deveria consertar sozinha, mas antes que ele possa agir, o professor chama seu nome enquanto ela se levanta. Koshi caminha para a frente, pedindo desculpas rapidamente ao professor pela introdução equivocada. A professora, um pouco confusa, mas não incomodada, pede a ele que devolva o dever de casa da Takamine. Koshi assim o faz, embaraçado por ser manipulado novamente. Takamine, calma e satisfeita, sorri de forma compreensiva e agradece. Ele começa a sair, querendo um espaço para se acalmar, mas antes que consiga se mover, Takamine prende as pernas em volta dos tornozelos dele, prendendo-o. Sem elevar a voz, ela ordena calmamente que ele termine a tarefa corretamente. Koshi congela, certificando-se de que ninguém está olhando. Assim que ele tem certeza de que está seguro, ele se ajoelha para ajustar a peça íntima que manuseou mal. O momento parece surreal. Takamine não diz nada, mas sua expressão muda ligeiramente, seu corpo tenso e os olhos semicerrados. Ela parece estranhamente afetada pela proximidade, mas Koshi está concentrado demais para notar. Assim que ele termina, alguém chama seu nome, fazendo Takamine soltar um silencioso e inesperado. Koshi se vira confusa, mas rapidamente desvia o olhar com as bochechas coradas e perdendo a compostura. De volta à sala do conselho estudantil, Takamine elogia Koshi por completar suas tarefas sem ser pego e o parabeniza por seu bem-sucedido primeiro dia como seu assistente. Koshi, ainda tenso pelos acontecimentos do dia, admite que quase desmaiou de estresse. Surpreendentemente, Takamine se desculpa por tê-lo pressionado tanto, seu tom inusitadamente gentil. Curioso, Koshi pergunta o que ela teria feito se ele não tivesse entregado seu papel mais cedo. Com um sorriso, Takamine confessa que não tinha plano B, plenamente confiante de que ele ajudaria. Ela então inverte a pergunta para ele, perguntando por que ele fez isso. Koshi hesita, incerto de seus motivos, o que leva Takamine a sugerir que é porque ele não quer que mais ninguém veja a roupa íntima dela além dele. O comentário ousado dela o deixa sem palavras e, embora ele tente negar, fica sem saber o que dizer. Takamine, divertida, diz que não se importaria se ele fosse um pouco possessivo. Embaraçado, Koshi muda de assunto mencionando um som estranho que ela fez antes. Ela rapidamente nega, descartando-o. Naquela noite, Takamine cuidadosamente faz sua mala para o dia seguinte, escolhendo sua roupa íntima com mais cuidado do que o habitual, pensando em qual par Koshi poderia gostar. O professor pede a Takamine para entregar uma pilha alta de livros de atividades para outra turma. Ela aceita imediatamente, seu rosto calmo e composto. Alguns colegas de classe, ansiosos por um momento de atenção dela, rapidamente se oferecem para ajudar. Em seu assento, Koshi observa como ela é naturalmente admirada ao recusar a ajuda deles e sair. Koshi de repente sente o tempo retroceder. Antes que ele pudesse reagir, eles estão de volta ao momento em que as ofertas foram feitas pela primeira vez. Alarmado, ele se levanta, percebendo que Takamine esperava que ele se manifestasse. Lembrando suas palavras severas sobre seu papel como servo e confidente, ele corre até ela e se oferece para carregar os livros. Uma vez sozinhos no corredor, ela o repreende firmemente, mas com calma, por hesitar. Ela o lembra de que não usa seu poder para pequenas mudanças. Cada retrocesso tem um propósito. Koshi reflete sobre seu compromisso de apoiá-la e proteger seu segredo. Eles dividem os livros e continuam andando, logo cercados por admiradores. Mesmo fora da aula, Takamine é reverenciada, mas o que mais surpreende Koshi é como ela consegue lidar com tudo isso sem esforço. Ela não apenas rejeita a ajuda deles, ela elogia os sucessos recentes, chamando cada aluno pelo nome e oferecendo encorajamento atencioso. Koshi caminha ao lado dela, surpreso com sua atenção. Mais tarde, sozinha em um quarto silencioso, Takamine o repreende suavemente novamente, lembrando-o de ler melhor seus sinais e apoiá-la de forma suave. Enquanto continuam sua tarefa, Koshi tenta mudar o assunto de suas falhas, elogiando como ela lidou com o grupo sem esforço.
Ela aceita os elogios, dizendo que é esperado para alguém que pretende um futuro na indústria audiovisual. Seu papel como presidente do conselho estudantil, ela acrescenta, vai além das aparências. Trata-se de formar conexões reais e causar um impacto significativo. Koshi fica mais intrigado ao perceber que ela chamou todos pelo nome. Ele pergunta se ela realmente conhece todos, e ela confirma com orgulho, explicando que fez questão de aprender o nome e a história de cada estudante após se tornar presidente. Se eles se lembram dela, ela sente que é justo fazer o mesmo. Enquanto voltam para a aula, Koshi fica para trás, observando-a, sentindo uma mistura silenciosa de admiração e carinho. Ele ainda não entende completamente suas razões, mas uma parte dele começa a confiar em sua sinceridade. Então Takamine, descendo as escadas, recita casualmente o perfil completo de estudante de Koshi, incluindo detalhes embaraçosos como sua fraca determinação, notas baixas e falta de amigos. Ele protesta que a versão dela de um perfil simplificado inclui informações demais. O comentário de Koshi faz com que Takamine lhe lance um olhar penetrante, como se o acusasse de analisar excessivamente o interesse dela em seu arquivo. Percebendo que pode ter ido longe demais, ele rapidamente se desculpa, mas ela aproveita o momento para provocá-lo, chamando-o de pervertido e insinuando que ele está mais atraído por ela do que admite. Constrangido, Koshi nega e segue em frente para escapar da tensão. Não deixando-o facilmente, Takamine dá um leve chute nele, fazendo-o cambalear. Ela bloqueia seu caminho e pergunta provocativamente o que ele faria se ela o deixasse ver seu corpo. Quando ele evita responder, ela avança subindo em cima dele e repetindo a pergunta. Atrapalhado, Koshi quase escorrega com uma resposta sincera, mas se recupera, dizendo que prefere conhecê-la melhor primeiro. Divertida, Takamine ri, diz que estava brincando e provoca dizendo que talvez ele esteja aberto a sair com ela. Ainda atordoado, Koshi a segue, tropeça novamente e desmaia. Ele acorda na enfermaria com Takamine ao lado, explicando que teve que voltar no tempo ligeiramente para diminuir o ferimento, mas que ainda assim acabaram na enfermaria. Ela então o puxa para perto novamente. Agora descansando em seu colo, ela retoma a conversa casualmente, percebendo que ele realmente quer conhecê-la melhor. Koshi entra em pânico de repente, a aula acabou e ele perdeu suas sessões de recuperação, especialmente a de ginástica, na qual ele estava se esforçando bastante para melhorar. Vendo sua dificuldade, Takamine inesperadamente intervém e se oferece para supervisionar a aula, surpreendendo a todos. Sua presença energiza o grupo, empurrando-os a se esforçarem mais, enquanto Koshi fica para trás apesar de seu esforço. Ela o chama, corrige sua postura e tenta ajudar, mas sua proximidade o distrai. Ela o traz de volta à realidade, instigando-o a se concentrar. Mesmo com sua ajuda, ele termina por último e não atinge o tempo limite. Os outros zombam dele e ele fica devastado. Calmamente, Takamine declara que eles vão refazer até ele conseguir. Quando a corrida recomeça, Koshi hesita, incerto se deve voltar às suas obrigações usuais, mas ela lhe diz para se concentrar na corrida. Minutos depois, ele está exausto e prestes a desistir, até que ela se aproxima dele em uma bicicleta, incentivando todos, dando tudo apenas para apoiá-lo. Ele sente uma pontada de culpa. Ele queria se sair bem, e agora ela está ajudando-o a tentar novamente. Então ele percebe Takamine em pé nos pedais da bicicleta, sua saia levantando com o vento. Koshi entra em pânico. Os caras atrás podem ver demais. Sem pensar, ele avança à medida que ela passa, empurrando seu corpo cansado para bloquear a visão deles. De repente, a linha de chegada aparece e ele a cruza antes de perceber, então desaba completamente sem fôlego. Takamine se aproxima e lembra-o de cumprir seu dever. Ainda ofegante, ele a ajuda com a peça íntima e fica surpreso quando ela diz que ele chegou em primeiro. Ele nem tinha percebido. Estava tão focado em protegê-la que venceu todos. Ele admite que se sente bem, mesmo que não esteja no nível dela. Ela parece feliz com o progresso dele e diz que é hora de ir para casa. Mais tarde, Koshi percebe que ainda está com a bolsa dela. Ele pensa em devolvê-la amanhã, mas fica curioso sobre o que há dentro. Assim que tenta espiar, o celular toca. É a Takamine, perguntando casualmente sobre a bolsa e mencionando que não consegue correr sem ela. Koshi sente que ela quer que ele leve até lá, e como ela mora perto, ele concorda. Antes de sair, ele se pergunta se isso é um teste, se ele pode desempenhar seu papel como um closet adequado, algo que deveria se aplicar apenas à escola. Qualquer coisa a mais pode ser ultrapassar os limites. Takamine não precisa de um closet em casa, muito menos de um ajudante. Mas então o telefone de Koshi acende com uma série de imagens provocantes e sugestivas dela, cada uma com uma mensagem divertida dizendo o quanto ela precisa delas, reclamando que nada mais a satisfaz. Ela o incentiva a se apressar, afirmando que não consegue se concentrar sem isso. Então, outra foto chega. Ela já está do lado de fora. Koshi olha mais de perto e percebe que ela está sem roupas íntimas, e entra em pânico. Ele imagina o pior, mas rapidamente se lembra de que Takamine está longe de ser indefesa. É esperta, forte e mais do que capaz. Ainda assim, o instinto de protegê-la toma conta. Ele corre para o parque e a encontra sentada calmamente em um banco. Ela o repreende por estar atrasado, depois o agradece docemente, observando que ele age como o guarda-roupa dela mesmo fora da escola, algo que parece diverti-la e agradá-la. Ela o provoca, claramente gostando de como ele ficou embaraçado, imaginando as possibilidades, embora ela insista que ele só veio porque estava genuinamente preocupado e sentiu que era seu dever cuidar dela. Takamine fica quieta, vira-se com as bochechas coradas. Koshi se preocupa que a tenha aborrecido, mas ela logo se vira para ele com um raro sorriso sincero e o agradece genuinamente. Ele congela. Tudo parece desacelerar.
até que ela muda o clima novamente, dizendo que ele deveria se sentir sortudo por ver esse lado dela. Koshi não sabe como reagir, pensando silenciosamente se ele é importante apenas porque se lembra do presente dela. Ainda assim, ele não quer desistir de seu lugar ao lado dela. Antes que ele possa pensar demais, Takamine o interrompe, perguntando se está realmente tudo bem ele continuar se importando. Ela alcança sua bolsa, e quando ele a entrega, ela percebe como está quente. Ele a segurou o caminho todo. Com um sorriso malicioso, ela o provoca sobre isso, insinuando algo escandaloso. Koshi fica vermelho, gaguejando enquanto ela ri e anda à frente, claramente divertida, com ele seguindo atrás, ainda tentando se defender. A aula de natação começa com uma explosão de entusiasmo. Takamine vence facilmente um membro experiente da equipe de natação da escola, impressionando todos com sua velocidade sem esforço. Apesar dos aplausos altos, ela parece insatisfeita e abruptamente exige uma revanche. Antes que Koshi possa reagir, o tempo volta, puxando-os de volta para a linha de partida. Desta vez, Takamine muda para o nado costas. Koshi observa seus movimentos graciosos, mas o novo ângulo torna mais difícil para ele manter a compostura. Percebendo o que estava encarando, ele rapidamente desvia o olhar desconcertado. Mais uma vez, Takamine vence facilmente e se dirige a Koshi, confrontando-o imediatamente sobre não questionar seu reinício. Envergonhado, ele murmura que não teve chance. Ela explica que não se tratava apenas de vencer. Era sobre deixar uma impressão mais forte, com o Costas adicionando um toque especial. Aproximando-se, ela pergunta provocativamente se ele preferiu, pegando-o de surpresa antes de provocá-lo impiedosamente por ter sido flagrado olhando. As orelhas de Koshi ficam vermelhas enquanto ele rapidamente tenta mudar o assunto. Ele desajeitadamente pergunta a Takamine como ela usou sua habilidade enquanto nadava, observando que ela parecia não estar vestindo nada por baixo. Divertida, Takamine diz para ele olhar mais de perto, revelando que usava uma roupa especial para manter as coisas escondidas. Aflito, Koshi luta para esconder seu constrangimento. Sorrindo, Takamine diz-lhe para encontrá-la após a aula. Naquela tarde, eles acabam em uma loja de departamento, onde Koshi fica de forma desconfortável na seção de lingerie feminina. Takamine, desfrutando do desconforto dele, diz-lhe de forma travessa para escolher algo, já que ele tem que vesti-la de qualquer maneira. Tentando evitar mais provocações, Koshi pega aleatoriamente um conjunto, apenas para perceber que escolheu algo extremamente provocante, fazendo-o chiar de horror. Vermelho, ele rapidamente o devolve e passa a procurar mais cuidadosamente. Eventualmente, ele encontra um conjunto simples azul claro que parece certo. Entregando-o a Takamine, ela levanta uma sobrancelha e pergunta por que ele escolheu. Koshi, cauteloso com mais provocações, simplesmente dá de ombros e diz que não foi nada especial. Takamine anuncia que vai experimentar e, para surpresa de Koshi, o puxa para dentro do provador. Ela casualmente o tranquiliza dizendo que suas meias escuras manterão tudo apropriado. Ainda assim, Koshi, envergonhado, desvia o olhar e cora. Divertida com a reação dele, Takamine o provoca de forma brincalhona, levando Koshi a desmaiar de vergonha. Embora inicialmente preocupada, ela logo começa a rir quando ele recobra os sentidos, zombando dele por reagir de forma exagerada. Mais tarde, preso em um elevador com Takamine pressionando-o contra a parede, ela exige saber por que ele escolheu aquela roupa íntima. Com o rosto vermelho, Koshi explica que a cor o lembrou do céu e do mar. Perfeito para alguém tão elegante e distante como ela. Sentindo-se tolo, ele entra em pânico, mas quando as portas se abrem, Takamine simplesmente vai embora. Arrependido por sua falta de jeito, Koshi corre atrás dela e pergunta se ela realmente gosta disso. Ela admite silenciosamente que sim, principalmente porque gosta de vê-lo trabalhar. No dia seguinte, Koshi, lutando contra um resfriado, mal consegue passar pela escola. Enquanto ele cambaleia para fora, Takamine o segura antes que ele caia e insiste em levá-lo para casa. No apartamento dele, impressionada com o quarto arrumado, ela não resiste a mexer em suas coisas e até abre seu laptop. Desapontada com o conteúdo entediante, ela é pega quando Koshi fecha o laptop de repente, acusando-a de ter segundas intenções. Sem se abalar, Takamine afirma que apenas o ajudou porque sua doença a incomodaria. Ao saber que ele não tem se alimentado, ela o repreende e declara que vai cozinhar, provocando ao dizer que usará apenas um avental para incentivá-lo. Rindo do rosto aflito dele, ela brinca sobre alimentá-lo pessoalmente e enxugar seu suor. Quando o rosto de Koshi fica vermelho, Takamine sugere de forma brincalhona que ele pode ter energia para mais do que apenas descansar. Constrangido, ele tenta empurrá-la para fora, avisando que ela pode pegar o seu resfriado. Pausando, Takamine casualmente usa seu poder. De repente, Koshi está sentado à mesa com uma refeição quente pronta. Da porta, ela rapidamente dá instruções e promete cuidar dele mais tarde. Koshi suspeita que ela tenha voltado no tempo para apagar suas provocações, mas a comida prova seu cuidado. Prova hesitante, ele fica surpreso com o quão bom está, mesmo sem apetite. Enquanto ele come, ele se pergunta se a gentileza dela é apenas porque ele é seu armário ou se significa mais. Depois de terminar, ele se arrasta para a cama, apenas para Takamine retornar discretamente, recolher os pratos e, para seu choque, se enfiar debaixo das cobertas. Quando ele exige uma explicação, ela calmamente diz que é para mantê-lo aquecido, usando sua habilidade novamente antes que ele possa objetar. Mais tarde, ela menciona casualmente que refez a aula de educação física, tomando cuidado para não soar perto dele. Ela ignora o desconforto dele e o provoca sobre preferir um cheiro mais doce, frustrando-o. Apesar de seus protestos, Takamine permanece perto, brincando que é como uma bolsa de água quente. Entrando em pânico com a proximidade, Koshi luta para manter
Eventualmente, ela se desculpa por provocá-lo, puxando gentilmente sua cabeça para o peito e explicando que o contato com a pele libera ocitocina. Embaraçado, mas confortado, Koshi relaxa, percebendo que há um lado mais suave e sincero nela por trás de sua fachada brincalhona. Enquanto ele adormecia, Koshi murmurou uma pergunta sobre a estranha gentileza dela, suspeitando que pudesse ser uma armadilha. Pega de surpresa, Takamine hesitou, perguntando baixinho que resposta ele queria, mas Koshi já estava dormindo. Piscando surpresa, ela suavizou e foi para casa sozinha. Quando um grupo de crianças passou correndo, uma memória a atingiu. Quando criança, ela sempre esteve isolada, voltando para casa sozinha. Um dia ela alimentou um gato de rua, e o jovem Koshi, desajeitado mas bondoso, ofereceu seu leite também. Mais tarde, deitada na cama, ela refletiu sobre a pergunta dele. Kuro, o mesmo gato preto do seu passado, roçou nela, e enquanto brincava com ele, achou bobo pensar que fingiria bondade apenas para manter Koshi por perto. Enquanto isso, Koshi acordou, viu a mensagem dela dizendo que havia comida na geladeira e reaqueceu a refeição. Enquanto comia, o calor o lembrava do cuidado dela de mais cedo, e ele se pegou pensando novamente sobre a confusa mistura de provocação e sinceridade dela. Durante a caminhada usual para a escola, Koshi de repente se lembra que um dever de casa crucial é para hoje. Faltá-lo significaria aulas de recuperação no verão. Ele entra em pânico, mas Takamine, estranhamente mais preocupada com os professores do que com ele, oferece ajuda durante o almoço se ele concordar com uma condição que o faz recusar instantaneamente. Ela sugere que a corrida recente deles pode ter despertado uma nova determinação nele, mas lembra-o de não negligenciar seus deveres como seus... Durante o dia todo, Koshi luta para se concentrar, escondendo suas anotações e lidando com a ansiedade. No meio da aula, ele observa enquanto Takamine, cutucado pelo professor enquanto escreve no quadro, quase volta no tempo para corrigir um pequeno erro, mas em vez disso, adapta-o em uma resposta inteligente e válida, impressionando a turma. Mais tarde, ele a ouve sendo agradecida pela ideia de presente de smartwatch. A garota menciona que uma versão mais nova saiu depois. Takamine hesita, tentado a resetar o dia, mas no final, decide não fazê-lo novamente. Em vez disso, ela pega o celular e sugere uma solução moderna e direta: trocas. Na aula, Koshi continua observando-a. Ela mostra sinais sutis, breves pausas, claramente lutando contra a tentação de usar seu poder. No sinal final, Koshi entrega orgulhosamente seu dever de casa. Ao sair do escritório do professor, ele vê Takamine por perto, instável, um leve rubor no rosto. Preocupado, ele se apressa até ela. Ela o dispensa, afirmando que não mudaria nada sobre hoje, mas Koshi não está convencido. Ele se agacha ao lado dela, pedindo suavemente que ela use sua habilidade se isso a ajudaria a se sentir melhor. Teimosamente, ela recusa, insistindo que o dia correu bem. Eventualmente, porém, ela admite que estava com medo de que retroceder pudesse impedi-lo de terminar sua tarefa. Koshi permanece firme, instando-a a desfazer o estresse que o dia colocou sobre ela. Ela concorda, mas apenas se foi ele quem ativar a habilidade dela. Mesmo assim, ela tenta mais uma vez detê-lo, lembrando-o de que ele teria que refazer tudo. Koshi, mais confiante do que o habitual, diz que tudo bem, ele agora sabe as respostas e pode terminar mais rápido. O que importa é o bem-estar dela. Takamine olha para ele e então acena com a cabeça. Koshi, um pouco ansioso, fecha os olhos e ativa o poder dela. A onda vertiginosa familiar da reversão do tempo os envolve. Quando o retrocesso termina, Koshi nota que tudo está igual. Ainda é o fim do dia escolar. Confuso, ele pergunta a Takamine por que não voltaram mais no tempo. Ela calmamente explica que só voltou há alguns minutos, não querendo que ele refizesse todo o seu trabalho árduo. Querendo evitar uma repetição, ela se oferece para ajudá-lo com o dever de casa de verão. Fiel à sua palavra, ela lhe dá aulas em sua casa durante as férias. Um dia, após vários erros, ela rebobina o tempo para deixá-lo tentar novamente, mencionando casualmente a ausência de sua mãe, e como ela tornaria as coisas mais acolhedoras para os convidados. É quando Koshi percebe que estão sozinhos, e estar perto de alguém como Takamine, linda e imprevisível, o deixa nervoso. Enquanto ele tenta se concentrar novamente, ela de repente aparece atrás dele, corrige-o novamente e rebobina o tempo. Mais tarde, ao ver que ele está apenas na metade, ela o provoca dizendo que está procrastinando para ficar com ela. Envergonhado, ele nega e ela comenta casualmente que eles não estão realmente sozinhos. Há um terceiro habitante, o gato dela. Koshi demonstra interesse em conhecê-lo, mas explica que não pode ter um porque sua mãe é alérgica. Ele pergunta educadamente se ainda pode conhecer o gato dela, esperando que isso lhes dê uma pausa dos estudos intensos. Ela inicialmente recusa, avisando que ele só vai se distrair novamente. Koshi argumenta dizendo que ver o gato o ajudará a trabalhar mais rápido. Com um suspiro relutante, ela se levanta para buscar o animal, murmurando algo que ele não entende bem. Para sua surpresa, quando ela retorna, ela não está segurando um gato. Em vez disso, está usando orelhas de gato e uma coleira. Ela diz casualmente que seu gato de verdade está lá fora. Então ela fará o papel para motivar. Ela imediatamente começa a agir como um gato, se espreguiçando e relaxando, sua expressão é brincalhona. Aflito, Koshi luta para se concentrar no trabalho. Divertido, Takamine se aproxima tentando provocar uma reação. Eventualmente, Koshi, sobrecarregado, pede a ela para parar. Ao notar seu rosto corado, ela sorri, satisfeita, mas admite que está se divertindo demais para parar completamente. Provocante, ela se acomoda no colo dele como um gato relaxado.
Apesar das distrações, Koshi termina a lição de casa à noite. Quando ela o acompanha até a porta, Takamine reclama que só conseguiram fazer uma folha de exercícios o dia todo. Mesmo assim, Koshi agradece sinceramente, grato pela ajuda dela. Ao abrir a porta para sair, ambos são recebidos pelo som e visão de uma chuva forte. Takamine rapidamente insiste para que ele fique, mencionando que a previsão era de chuva a noite toda. Koshi, tentando ser cortês, oferece-se para dormir no corredor, mas Takamine menciona o quarto de hóspedes. Ela casualmente diz que vai esquentar alguma comida e brinca sobre ajudá-lo a tomar banho. Nesse momento, eles ouvem um barulho de outro cômodo. O gato verdadeiro de Tak voltou. Ela oferece trazê-lo para que Koshi possa conhecê-lo. Retornando com um gato preto e elegante, ela o apresenta como Kuro. Os olhos de Koshi se iluminam e Takamine observa, esperando por reconhecimento, mas ele simplesmente elogia a higiene do gato e o pelo brilhante. Takamine congela de decepção quando a sala de repente fica escura por causa da chuva. Ela rapidamente se recupera, afastando o choque e assegurando-lhe que a energia deve voltar em breve, sugerindo que aproveitem ao máximo. Ela se senta novamente na cama e pede a Koshi para entretê-la com uns... Desapontada com a hesitação dele, ela reduz o pedido a uma história dos tempos da escola primária, admitindo que não se lembra muito sobre ele. Esperando evocar uma memória específica, ela menciona o que ele costumava fazer depois da escola, claramente querendo que ele se lembre de uma tarde chuvosa com um pequeno gato preto. Mas Koshi apenas sorri, lembrando-se de jogar jogos de caça a monstros na casa de amigos. Frustrado, Takamine o incentiva a procurar memórias mais significativas. Koshi apenas dá de ombros, dizendo que aquelas tardes com amigos foram suas melhores memórias. Irritada, Takamine se levanta e pega uma garrafa de água, bebendo profundamente e deixando a água derramar no chão antes de apontar para ela com o dedo do pé, dizendo a ele que pode pegar um pouco se quiser. Koshi observa, confuso com a hostilidade sutil. Ela se deita na cama e exige saber a história. Quando ele começa uma sobre um apelido de infância, ela interrompe e ele se sente sobrecarregado, percebendo que ela não vai deixá-lo organizar seus pensamentos. Ele educadamente pede para tomar um banho apenas para ter um tempo. Ela concorda e vai prepará-lo, dando-lhe um breve momento de calma. Enquanto ela está ausente, ele acaricia Kuro, saboreando o silêncio. Mas quando ela retorna, menciona casualmente que usou as últimas toalhas. Horas depois, ainda sem saber o que dizer, ele a vê dormindo. Com Kuro enroscado no seu colo, uma memória surge. Ele conta suavemente um dia chuvoso do seu passado, compartilhando comida com uma garota e um gato preto de rua. Takamine se mexe, sorrindo gentilmente. Eventualmente, ele lembrou, embora não completamente. Ele falou calorosamente da garota e do gato, mas não os vinculou ao presente. De costas para ele, Takamine perguntou por que ele não considerava aquele dia um favorito. Koshi admitiu que a garota tinha confessado seus sentimentos, mas ele ficou muito chocado para responder. Depois disso, tanto ela quanto o gato desapareceram. Ele voltou ao lugar onde se encontraram, mas estava sempre vazio. Virando-se para ele com olhos ansiosos, Takamine perguntou o que ele faria se visse a garota novamente. Quando Koshi perguntou se ela sabia quem era a garota, a esperança reluziu em seus olhos, depois desapareceu. Ela escondeu sua decepção, escolhendo não corrigi-lo. Mesmo que ele não tivesse percebido, a lembrança ainda permanecia. Um repentino trovão a assustou, e embora ela brincasse que ele estava com medo, outro relâmpago a fez pular em seus braços. Koshi caiu, mas ficou imóvel enquanto ela o segurava. Ele finalmente entendeu que ela não tinha ficado por obrigação, mas porque não queria enfrentar a tempestade sozinha. Desconcertada, mas reconfortada, ela enterrou o rosto em seu ombro, murmurando que ele deveria esquecer. Enquanto o trovão rugia novamente, ainda segurando-o, Takamine deixou aparecer um pequeno sorriso discreto. Depois do que parece uma eternidade, as luzes piscam de volta. Takamine se levanta casualmente e diz que vai cozinhar o jantar, mas apenas para ela mesma, ainda chateada com Koshi por esquecer seu... Mas ao notar na expressão sombria dele, ela muda de ideia e faz o suficiente para dois. Antes de sair, ela sugere um jogo para animar o ambiente. Eles vão agir como recém-casados. As regras são simples, permanecer no personagem ou enfrentar uma penalidade. Takamine declara que a punição é a solteirice eterna, o que deixa Koshi abalado. Despreocupada, ela brinca que com a vida amorosa dele atual, ele não tem nada a perder, e sai, provocando-o para se juntar a ela quando estiver pronto. Pouco depois, Koshi entra na cozinha e fica surpreso ao vê-la de avental. Instintivamente, ele a chama pelo título formal da escola, quase perdendo o jogo, mas ela deixa passar como o primeiro erro dela. Ela lembra a ele que recém-casados devem ser mais próximos, incentivando-o a usar um apelido como ela o chama de querido. Incerto, ele apenas diz Takamine, o que o embaraça devido à intimidade, embora ela responda facilmente como se fosse natural. Apressado, ele diz a ela que deveria usar roupas mais seguras ao cozinhar. Ela flerta de volta, sugerindo que ele a ajude a trocar e dá a ele a tarefa. Quando termina, ela pede a ele para mexer o molho para não queimar. Querendo ajudar, ele se mexe, mas continua roubando olhares para ela. A presença de Takamine é avassaladora. Quando o ensopado começa a queimar, ela rapidamente volta no tempo apenas o suficiente para consertá-lo. Ela repreende Koshi por ser um desastre na cozinha, mas com sua ajuda, eles finalmente terminam a refeição. Koshi está impressionado com a variedade e elogia a comida dela. Sentada bem perto dele, ela insiste em dar a primeira mordida para ele. Envergonhado, ele recusa, mas ela brinca, lembrando que estão fingindo ser casados. Uma gota de molho cai na perna dela e Koshi se apavora, temendo que possa queimá-la.
Ela faz beicinho fingindo estar chateada, não pela dor, mas pelo desperdício de comida, e então sugere chocantemente que ele a lamba. Atordoado, Koshi fica paralisado, e antes que ele possa reagir, ela secretamente rebobina o tempo para apagar suas palavras. Quando ele sai do transe, ela já está sorrindo, provocando-o por perder a chance. Ainda confuso, ele se pergunta como ela usou seu poder sem ser notada. Ela puxa o avental com um sorriso malicioso, avisando-o para ficar alerta, ou ela continuará a enganá-lo, e assegura a ele que nunca o deixaria fazer isso de qualquer maneira. Após o jantar, ele agradece dizendo que estava delicioso, embora mal tenha sentido o sabor através de toda a tensão. Takamine diz que vai preparar um banho e Koshi oferece-se para cuidar da louça, para que ela possa aproveitar primeiro. Ela faz uma pausa, olha para trás e propõe que tomem banho juntos, já que são casados. Koshi rapidamente recusa, dizendo para ela ir, enquanto ele espera até de manhã, encerrando o jogo. Percebendo o quanto ele está sinceramente desconcertado, ela para de provocá-lo e deixa que ele tome banho primeiro. Enquanto Koshi se lava, ele vê o shampoo de Takamine, e movido pela curiosidade, lentamente se aproxima dele. Antes de tocá-lo, a porta se abre e Takamine entra. Surpreso, Koshi tenta repreendê-la por levar o jogo longe demais, mas ela sorri, tendo-o pego no ato. Ela pega o shampoo e, em tom de brincadeira, oferece-o como lembrança. Constrangido, ele evita contato visual, pensando no pior, até que ela casualmente menciona que está de maiô. Ainda muito desconcertado para olhá-la, ele diz que vai embora quando terminar, mas ela não terminou de provocá-lo. Escorregando de volta para o papel dela, ela insiste que é dever da esposa lavar as costas do marido. Relutante, Koshi concorda e tenta manter a compostura, lembrando a si mesmo que é tudo fingimento. Essa ilusão se desfaz quando as mãos dela tocam suavemente suas costas. Ele congela, mente acelerada, enquanto ela se inclina e sussurra, genuinamente surpresa com o quão tonificado ele é. Koshi, sobrecarregado e desesperado para manter o foco, começa a recitar números primos, mas a tática falha quando algo macio toca suas costas. Nervosamente, olhando para trás, ele vê que Takamine colocou balões lá para evitar contato direto. Contato. Assim que ela termina de enxaguá-lo, ele solta um suspiro de alívio, até que ela se coloca à sua frente e casualmente se oferece para lavar seu cabelo. Koshi objeta fracamente, dizendo que eles concordaram em apenas suas costas, mas ela calmamente lembra que nunca disse que pararia por aí. Resignado, ele fica quieto enquanto ela ensaboa seu cabelo, lutando para manter a compostura, até ela mencionar que está usando seu próprio shampoo. Dominado por pensamentos confusos, ele solta uma desculpa e mergulha na banheira para se acalmar. Takamine começa a provocá-lo, mas pausa, percebendo que foi longe demais. Com um olhar suavizado, ela sai silenciosamente, deixando-o sozinho para relaxar. Naquela noite, inquieto no quarto de hóspedes, ele se pergunta por que ela sempre testa os limites. Nesse momento, ela chama do corredor, lembrando-o de ajustar o alarme. Momentos depois, ela entra, sobe em cima dele e declara de forma brincalhona sua superioridade como um ser superior. Quando ele olha para cima, percebe que era tudo uma desculpa. Ela está apenas com medo do trovão. Enquanto Koshi olha para cima e vê Takamine dominando-o, ele aceita a realidade de que nunca conseguirá vencê-la em nada. Alguns dias depois, eles estão em patrulha durante o festival de fogos de artifício de verão. Takamine já está lá com um elegante yukata quando Koshi chega. Embora ele esteja no horário, ela lembra que está sempre 5 minutos adiantada, então, como seu principal ajudante, ele deveria estar 10 minutos. Cedo, sem perder tempo, ela os conduz por pontos de encontro dos estudantes. Koshi segue atrás, cativado por sua postura. Depois de um tempo, ela declara seguro para uma pausa e pede a Koshi para ajudar na preparação de seu poder. Ele fica confuso, já que ela não o usou, mas ela explica que esqueceu sua preparação usual em casa. Koshi hesita, desconfortável com a multidão, mas ela o tranquiliza dizendo que ninguém está olhando. Ela finge um pedido para ele consertar suas sandálias, dando-lhe cobertura para ajudar. Quando ele faz isso, ela lhe agradece docemente, tão calorosamente que o pega desprevenido. Guarda. Ele secretamente aprecia esse lado mais suave dela. Com a aproximação dos fogos de artifício, ela sugere que encontrem um lugar para assistir. No caminho, Koshi ouve sussurros assumindo que são um casal. O pensamento o embaraça. Ele tem certeza de que Takamine não apreciaria a confusão. Ele se pergunta brevemente como seria realmente namorá-la, supondo que ela ainda estaria no comando e o mandaria por aí. Enquanto passam por um casal, Koshi ouve a garota pedir ao namorado para saírem juntos depois dos fogos de artifício, o que o faz imaginar como seria esse momento se fossem ele e Takamine. Seus pensamentos são interrompidos quando ela de repente chama seu nome. Depois de confirmar que a área está livre, ela usa seu poder para voltar no tempo, dando a si mesma outra chance de procurar problemas antes do show começar. Eles reiniciam a patrulha, mas desta vez ela o leva a um local diferente cheio de adultos. Casais. Koshi vê um par se beijando abertamente e ao seu lado Takamine pede uma bebida, querendo um pequeno descanso. Ele dá um passo para trás, presumindo que ela viu o mesmo casal e poderia provocá-lo. Nervosamente, ele puxa uma garrafa de chá, momentaneamente imaginando uma cena romântica onde compartilham chá. Ela chama seu nome novamente, perguntando por que ele está demorando. Quando ele oferece o chá, ela recusa, e em vez disso solicita sua ajuda com seu poder novamente. O ciclo continua durante a noite. Após cada patrulha, Takamine reverte o tempo e os leva a algum lugar novo. Koshi percebe que ela fica mais quieta a cada rodada. Eventualmente, eles se encontram sozinhos em um local isolado. Área. Koshi começa a suspeitar que ele possa ser a razão por trás de sua atitude cambiante.
Ele reflete e percebe que seu humor sempre cai após uma pausa, bem antes de ela reiniciar o tempo novamente. Ele percebe que ela pode estar tentando dizer algo importante, procurando o momento certo a cada reinício. Ele descarta a ideia, pensando que está apenas exagerando as coisas. Além disso, ela o repreenderia por estar distraído. De repente, fogos de artifício explodem no céu. Takamine pede sua opinião, e Koshi, sem jeito, diz que é lindo. Ela dá uma risadinha com seu embaraço. Enquanto o céu brilha com as cores, Koshi a olha maravilhado. Nesse instante, ela é tão deslumbrante quanto a exibição acima. Quando termina, ela sugere calmamente que voltem. Em uma noite de verão, Takamine liga para Koshi e o convida para um evento de campus aberto. Embora os exames ainda estejam a 1 ano de distância, ela está ansiosa para ver se a universidade lhe convém. Koshi concorda, mas se sente intimidado pelo status de elite da escola. Quando ela casualmente pergunta sobre o futuro dele, ele fica surpreso, incerto de seus objetivos. Antes que ele possa responder, ela brinca que, como seu guarda-roupa, é papel dele segui-la, o que o deixa desconcertado. Poderia significar ir para a mesma universidade ou não fazer nada. Ela dá de ombros, dizendo que só se importa que ele fique ao seu lado. Mais tarde, ela faz uma videochamada para ele mostrar as novas roupas que comprou online, provocando-o e culpando-o por inspirar seu interesse no estilo durante uma viagem de compras passada. Ela dá uma visão completa, avisa para não desligar e sugere de forma brincalhona que ele se junte a ela na universidade para ver seus trajes diariamente, mencionando até um clube que celebra o visual. Koshi, corando intensamente, pede para ela parar de brincar e insiste que nunca se juntaria a um clube assim, nem de brincadeira. Divertida com a preocupação dele, Takamine muda de tática. Ela ajusta o telefone, fala claramente na câmera e diz para ele se matricular na universidade dela para que ele possa atuar como seu assistente pessoal e protetor, prometendo uma recompensa pela lealdade dele. Koshi sente-se encurralado, sabendo que ela está deliberadamente desafiando-o, ciente de suas notas. De repente, seu gato Kiro derruba o telefone, revelando brevemente uma Takamine atordoada. Ela desliga rapidamente, depois envia uma mensagem dizendo que a visão rara foi seu primeiro pagamento e agora ela espera que ele passe no exame de admissão. Quando o fim de semana chega, Koshi chega cedo ao campus, esperando causar uma boa impressão. Logo após, Takamine aparece, atraindo imediatamente a atenção com sua elegância. Ela sugere que eles deem uma olhada antes da orientação. Enquanto caminham, Koshi fica atrás, percebendo quantas pessoas, especialmente os caras, olham. Enquanto a observa, observando-a navegar pelo campus sem esforço, ele percebe que ela realmente se encaixa. Notando seu olhar distraído, Takamine brinca que ele deveria se concentrar na escola, não apenas nela. Ela comenta que, embora o campus seja impressionante, sua experiência universitária pode depender dele. O comentário dela pega Koshi de surpresa. E antes que ele possa responder, Takamine imagina o que poderia acontecer se ele não se juntar a ela. Sem seu apoio como seu confidente e protetor, tudo poderia desmoronar. Irritado, Koshi responde que ela pode simplesmente consertar qualquer problema com seu poder. Desapontada por ele não entrar na brincadeira, ela abandona a piada e retorna à pergunta que fez antes sobre o futuro dele. Surpreendido pela seriedade repentina dela, Koshi admite que planeja trabalhar após a formatura para ajudar sua família, que enfrenta dificuldades financeiras, especialmente com sua irmã começando o ensino médio. Emocionada, Takamine sugere que ele encontre um trabalho de meio período para que ainda possa assisti-la. Sem esperar pela resposta dele, ela caminha em direção ao auditório, observando que a orientação está começando. Ao cruzarem o campus, ela fica distraída por um momento, não ouvindo Koshi chamá-la, mas recupera o foco ao entrarem no salão. Uma vez dentro, ela pergunta rapidamente se os melhores alunos recebem algum benefício especial. A confiança de Takamine pega todos de surpresa, especialmente porque ela ainda nem se inscreveu. Um membro da equipe menciona que, embora nada seja certo, alguns professores recomendam os melhores alunos para empregos. Koshi fica impressionado com o quanto ela está focada, até que de repente, ela ativa seu poder, voltando o tempo ao início da orientação e fazendo a mesma pergunta novamente. Quando Koshi pergunta por quê, ela diz que usou a palavra instituição em vez de universidade, e isso a incomodou. Sentando-se, ela gesticula para sua saia, lembrando Koshi de seu dever. Desajeitado, ele se ajoelha para ajudar, olhos fechados por respeito, mas faz isso de maneira incorreta. Calmamente ela o corrige, embora seus leves movimentos façam isso. Difícil. Após a orientação e o passeio pelo campus, eles se dirigem à saída. Embora satisfeito com o dia, Koshi menciona sua decisão de voltar no tempo por causa de uma única palavra. Ela explica, como sempre, que a perfeição importa, especialmente para alguém que aspira a se tornar um deus. Koshi suspira, sabendo que não adianta discutir. Em um tom mais suave, ela acrescenta que simplesmente quer que o tempo deles juntos seja significativo, especialmente se ele acabar trabalhando para sustentar sua família. O comentário deixa Koshi inquieto. Ele havia presumido que, independentemente de sua escolha, seu serviço a ela era inegociável. Takamine está ligeiramente irritada com a suposição dele e rapidamente diz que estava claramente brincando. Ela não o fará acompanhá-la se ele tiver outros planos, mas lembra-o de não se precipitar. Eles ainda têm quase um ano pela frente e ela planeja aproveitá-lo ao máximo. Calmamente, ela se afasta. Obrigado, pessoal. Chegamos ao fim do vídeo. Dê like e se inscreva para mais.